bem-vindos. Eu sou o Henrique Campos, consultor Sabre em tecnologia de aplicação. E a gente está aqui para mais um Sabrecast, um dia muito especial, porque a gente está recebendo aqui o pessoal da Insero. Está aqui conosco o Anthony. Anthony, thank you for coming here. Obrigado. O Anthony está aqui junto também com o Neto, né? O Milton, eu vou chamar ele de Neto, eu só chamo de Neto, se eu falar Milton eu vou confundir. Então o Neto está aqui, que hoje é o representante da Insero no Brasil. Né, começou como portaria, a gente vai contar um pouquinho da história. A Renata está aqui com a gente também. Renata que está junto com o Neto nessa lida aí da tecnologia desde o início, né? Sim. Então eu vou falar como é que eu conheci eles. E para a gente é muito importante, pessoal, trazer o pessoal da Insero aqui e com essa ferramenta que é a AgPilot, porque eu acredito que é o futuro quando a gente comenta sobre GPS em aplicação. Então é uma ferramenta a mais para o agricultor e que vai deixar a gente mais competitivo. Então, a gente traz aqui no nosso Sabrecast empresas que a gente acredita, né? Que são ferramentas que a gente acredita. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais para você que nunca ouviu falar de Insero ou de AgPilot, para você conhecer essa ferramenta. Então, só lembrando, tá? Que a gente está aproveitando o SINDAG, que é o Congresso da Aviação, onde vem bastante gente de fora, né? O Anthony veio para o SINDAG e a gente pegou a agenda deles um pouquinho. Então, obrigado vocês por terem vindo. Vou querer que vocês se apresentem e que explica melhor um pouquinho sobre como que funciona a empresa. A gente tem um tempo limitado, o assunto vai longe, né? Sim. Mas um pouquinho sobre a empresa. Então, thank you, Anthony, for coming here. I will ask you guys to talk about the company, how it starts. Eu vou falar com o Anthony em inglês aqui, mas a gente vai traduzindo no ouvido dele. O Neto vai cochichando ali, tá? Então, Anthony, please tell us about the company, how did it start, what is Insero, what is AgPilot, né? Tô perguntando para ele o que é Insero, o que é AgPilot, para ele comentar com a gente. Yeah, so Insero we're an engineering company. We started in 2014 with Greg Guyette and myself. We started with just 2 employees. We're now, I think we have about 15 full-time employees now, mostly engineering. And then we have some production and things like that. But we manufacture and assemble all of our everything in the U.S. in Tempe, Arizona, which is coincidentally is the where Satlock started, and that's actually our background. Greg was the general manager of Satlock for he worked there about 20 years. I was there about 7, and we during just my time there, we developed the G4, Bantam, L7 light bar. So in my role, I at the time I knew those inside and out. I knew everything about them. I did training classes all over the world for G4. I helped bring the G4 to Brazil back in with Milton back in 2012, I believe. So we have a lot of history in aerial application in the market and also in Brazil as well. So not just Satlock in general. But since then we left. We started our own company Insero. We started with our first product was a ground product called Ag Otter, and that's it's all iPad based. System, and it's a flow control and logging system for air blast sprayers that go through trees. And so that was our first product that helped us, which led us into developing AgPilot X and coming back to the air market that we have so much knowledge in. So since then, as far as AgPilot X goes, we have about 1,100 systems out now in about 5 years. Is how long the system has been out. Every year it grows and gets better and better. So we're just, we are still developing, adding features, things like that. So the future is very bright for AgPilot X. It's very, it's new, but it's also a very complete product at this point. So. Very nice, Anthony. Então, o Anthony, né, a gente pode complementar com o Neto e com a Renata. Eles vieram da Satlock, que tem uma reputação, que tem um mercado enorme nos Estados Unidos. Ele e o Greg começaram a empresa, o Greg que era o CEO, a gente pode dizer assim. Isso, da Satlock. Da Satlock.
e ele saiu faz mais ou menos uns 10 anos, né? Isso. E como nós fomos para os Estados Unidos buscar essa representação, eu e o Neto, antes disso eu trabalhei um tempo na Embraer com o Ipanema, e aí então a gente sabia da necessidade do mercado de ter mais representantes próximos aos clientes. E aí nós fizemos essa reunião com o Greg e começamos a fazer essa representação da Setlock, só que aí eles exigiram da gente que fosse mais vezes fazer treinamento comercial, treinamento de tecnologia, e a gente investiu nisso aí, e o que a gente buscava trazer para os nossos clientes sempre foi a tecnologia, trazendo o Bantam e o G4, que alguns clientes até reclamavam, você não vai consertar o meu 99.5, ou que é lá de trás, né, o Lightstar 2, aí não, o Neto gosta muito de tecnologia, não, vamos focar para o novo, porque o novo vai trazer ganho para o produtor rural, claro, né? Ele vai ter mais informações. E aí, então, sempre a gente trabalhou com esses produtos, dando suporte para o cliente, sempre com essa preocupação. Na época, a gente homologou os GPS, porque existia essa exigência, né, de ter a homologação com GPS para as aeronaves. Então, nós investimos numa homologação, adquirimos um CST. Então, essa sempre é a preocupação com o cliente, porque muitas vezes, né, o cliente tinha alguns problemas de não estar instalado, então o cliente comprava o produto com a gente, já com a instalação feita. Então, sempre existe de nós, né, eu e o Neto aqui no Brasil, de trazer o que há de melhor lá fora. Sim. Então, esse treinamento sempre nós fizemos. E aí, quando o Greg e o Anthony começaram isso, e eles viram o nosso desenvolvimento dentro da Setlock aqui no Brasil, que aconteceram boas vendas com esses equipamentos de maior tecnologia, aí ele nos convidou, nos chamou, que ele sabia que a gente estava lá, e nos apresentou o AgPilot X. Desde o começo, né? Desde o começo, ele Desde sempre... o começo, eles estavam desenvolvendo e a gente já estava conhecendo a nova tecnologia, né? O que vinha pela frente. E aí, como nós íamos sempre lá para treinamento, ficamos, né, um bom relacionamento, viramos amigos, e aí ele gostava do nosso trabalho que a gente desenvolvia aqui no Brasil, então ele nos convidou para ser representante não só aqui do Brasil, né, mas a América Latina toda. Então, a gente atua na Bolívia, já hoje nós estamos atuando como um braço da Insero aqui na América Latina. Então, a gente está abrindo novas frentes de parcerias também, né? Aqui na América Latina inteira. Antes a nossa empresa era Porto Aero, representante Setlock. Hoje nós somos Insero Brasil, Insero América do Sul. Ninguém mais preparado, né? Vocês já estavam no ramo de GPS, no ramo de aeronaves, trabalhando com Setlock, aí chega o AgPilot, então ficou bem natural. Ele veio para arrasar mesmo, assim, os clientes, os pilotos para quem a gente está mostrando o produto, aí na feira foi um sucesso. Eles falam como que a gente podia viver sem isso, esse é a solução de tudo que a gente queria. Eu brinco, né? Todo podcast eu falo isso, que a minha mãe vai ficar brava. Minha mãe é professora de português e eu falo uma coisa errada. Eu falo que depois que a gente vê, não tem como desver. Sharing here, Anthony, that my mother is a Portuguese teacher and I try to not make mistake in my mother language. And I say that when you see like the new technology, and you see, you cannot unsee. Yes. You already see this, now you want this. So, e a primeira vez que eu vi a tecnologia, né, que foi lá na NAAA também, que a gente se encontra sempre, né? Eu parei e falei, cara, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Aquela tela, aquele trabalho, aquele GPS antigo, já está pronto, né? Um iPad com atualizações da Apple sempre. Então, exato. A ideia deles sempre foi essa, né? Sempre foi facilitar pro piloto. Então, ele consegue facilitar a vida do piloto ali, o funcionamento, o operacional dele, e fazendo com que o piloto não tenha que ter esse retrabalho também. Porque então, hoje em dia otimizar o equipamento ele é super compacto, né? Nós não temos mais aquela caixa de CPU, fiação, aquela cablagem que fica enrolada, que provoca um ressecamento, que depois você tem que dar interferência no GPS. Então o cabo é dimensionado. A gente tem o light bar, que ele dentro dele vem a CPU, o light bar e a antena, tudo junto, acoplado, que vai instalado na frente da aeronave. Aí vem um hub, né, que ele faz a alimentação
através. Os poucos cabos que precisa, basicamente, seria de alimentação do sistema. Sim. Isso. Tá? E todos os cabos são dimensionados. Então, inclusive no GPS, eu consigo trabalhar também com fluxômetro, com ag laser, trazendo maior benefício na aplicação aérea. Tá? Então, toda essa cablagem dos periféricos sai do hub também. Então foi totalmente disruptivo. Exato. Né? Porque a gente... E o grande diferencial também, né? Um dos grandes diferenciais é a tela, né? Que hoje em dia a tela é um iPad. Então, normalmente, às vezes acaba acontecendo qualquer problema com uma tela de iPad, o custo de uma tela hoje em dia, de um equipamento convencional é bem alto. E hoje uma tela, você não paga nem 10% do valor de uma tela. E é com um aplicativo, né? E até puxando um gancho, se acaba a bateria, eu posso usar meu iPhone também, né? Se eu você quiser. Pode, né? Então, Na verdade, o Hub, ele fornece alimentação, porque você pode manter o iPad conectado carregando constantemente. Se der uma pane lá, pane, você consegue fazer um pouso, você não precisa pousar com o hopper cheio, né? Você tem ainda o light bar te dando toda a informação. Sim. E você consegue fazer eliminar toda a carga na aplicação normal e depois fazer um voo um pouso com segurança, tá? E esse app, ele está disponível. Se entrarem na Apple Store, você consegue já baixar. Ele se chama Insero. Não sei se consegue só mostrar. Então é AgPilot X. Então, com um clique, você abre o software que o piloto vai usar. Então, os pilotos que estão assistindo, que quiserem já baixar esse programa, para eles só familiarizarem como que é a tela dele. E não sei se vai dar. Só com um clique lá. Ele já abre direto o aplicativo. E aí ele consegue salvar as áreas, fazer as delimitações dos talhões que ele vai estar fazendo as áreas, salva. E a maneira de enviar, que também é excelente, né? Você já manda ali por e-mail para o cliente, e não tem problema de pendrive, que muitas vezes você tira a pendrive, na hora que você vai fazer a leitura no computador, a leitura do mapa vem corrompido, o arquivo vem corrompido, então é retrabalho de novo. Então a gente está falando de um sistema que não precisa mais fazer o relatório à mão. Não, por favor. Não precisa escrever, não precisa mais pôr o flash. Não é mais lição de casa, ficar fazendo, coitado do piloto, relatórios. Não tem mais retrabalho, né? A cada pouso para reabastecimento, o piloto faz uma série de anotações. Aí, a hora que ele chega no alojamento ou em casa, ele passa tudo a limpo para depois passar para a empresa. Hoje você consegue ter uma planilha online aqui no aplicativo, no iPad, e automaticamente, a hora que você entra numa rede 3G, o escritório já consegue buscar toda essa informação. Então, o tempo de resposta é muito rápido, muito mais rápido, né? Bom, então a gente está falando de uma empresa que nasceu com a expertise da Satilock. Sim. Que já tem 10 anos de mercado. Sim. Né? Anthony, it's more than 10 years, right? It's around 10 years. Insero is 10 years. February next year will be 10 years. Yeah, so 10 years. And um ponto que eu quero mencionar aqui, que eu vejo com bons olhos, que acho que a maior quantidade de aviões hoje no Brasil não é Cessna 210, não é King Air, não é Baron, é Ipanema. Então, Ipanema é a maior quantidade de aviões hoje no país. Ele é o querido. E de total de frota, seja civil ou não, o Ipanema comanda. Como que é essa aceitação desse sistema para aeronaves antigas, né, se é possível? E eu vou perguntar para o Anthony a mesma coisa, mas pensando nos Estados Unidos. Anthony, I was sharing that in Brazil we have a lot of Ipanemas that I think it's a good opportunity, and I asked the guy if it's possible to use in Ipanemas the more old planes. And in US, we have a lot of new planes, but also old planes. It's also possible, and people are using this system for old airplanes. Absolutely. I mean, there's only so many new airplanes every year, so we would like to sell more than just to the new airplanes. But it makes perfect sense to put this system into an old airplane because number one, you're going to reduce weight by pulling out the old GPS systems. I've done installations where there were
cables for 2 previous GPS systems that weren't even there anymore. So by installing this, you're able to remove a lot of old equipment, heavy equipment, and put this in. And it's very simple, doesn't take up a lot of space, so smaller aircraft is perfect for. The iPad's flush mounted to the dash, so you don't have anything sticking out. Just things like that our engineering team and myself that we thought of, through all the years of all the problems we had through installations, we tried to eliminate those with everything. Make us, we say all the time, it's simple. Simplicity is our goal. If the pilot has to do too many button pushes, that's not good. So we try to keep it as simple as possible. So saying that older aircraft is great because it can bring that aircraft back to life and bring it to with the new technology. They bring back to the game. Yeah, Então, o Anthony comentou que faz todo sentido, né? Reduz peso, não é isso? Sim. Fácil de instalar, menos cabo ressecando ali, não tem aquela tela protuberante saindo ali, fácil de usar e uma oportunidade de modernizar a aeronave. Sem dúvida. E aqui no Brasil, o que vocês veem? Aqui no Brasil, nós começamos, na verdade, o primeiro equipamento que nós instalamos aqui no Brasil foi num 201. Certo. Bem antiguinho mesmo. Sim. E aí o pessoal gostou tanto, porque mudou completamente o painel da aeronave, né? E para o piloto, a facilidade que teve foi fantástica. Sim. Tanto da instalação, que é muito rápido, quanto o operacional, que ele ganha tempo, ele consegue fazer o planejamento antes em casa, ele está tranquilo em casa, ele consegue fazer o planejamento dos voos do dia seguinte. Então ele chega na aeronave, faz todo o check da aeronave, liga, comunica o iPad com o light bar e o hub e já está pronto para voar, tá? Depois desse primeiro equipamento instalado num Ipanema 201, isso daí foi um marco para a gente, por quê? Porque são mercados diferentes, tá? Mercado americano é um e mercado brasileiro é outro. Então a gente tem realidades diferentes na aplicação. Desse primeiro equipamento, a gente começou a levar, trazer o que a gente precisava no mercado brasileiro para Insero, e eles fizeram todos os ajustes necessários até então. E eles estão sempre desenvolvendo as ferramentas necessárias. Aí começamos as vendas, depois de muito teste feito, começamos as vendas. Então hoje a gente tem instalado em Cessna, em Air Tractor, em Ipanema, não importa a marca da aeronave. Tá? Então, inclusive o Trush também, que estava, inclusive o Trush instalado estava no Congresso SINDAG em exposição. Legal. Tá? Então o pessoal tem gostado muito, porque apesar da aeronave ser antiga ou nova, o equipamento traz, a tecnologia traz mais facilidade para o piloto. Sim, então, é uma oportunidade de trazer de volta essa aeronave para a modernidade. Sim. E é claro, né, pessoal, não a gente está falando só de um equipamento que vai deixar a aeronave mais bonita e moderna. A gente está falando de sem relatório, a gente está falando de fazer esse monitoramento pós-voo, que é super importante. Sim. Não tem como melhorar se a gente não medir. Então, a gente é uma empresa que mede, sim, a gente mede faixa, mede distribuição. Os relatórios, com relatórios é possível, né? Você visualizar tudo isso. Sim, e vocês falaram aí, o Anthony comentou de mais de 1.000 equipamentos. Exato, em 5 anos de comercialização do mercado. Mais de 12 países. E é um número... um número expressivo, tá? Então, em 5 anos, mais de 1.000 equipamentos comercializados, nós estamos falando de uma média anual aproximada aí de mais de 200 equipamentos por ano. É uma média muito alta, tá? É muito legal, a aceitação dele está sendo muito boa. And we share that it's a lot of egg pilot system already in the world using more than 1,000. And what the countries you guys sell it? It's in US, Brazil, and where more? It's, I think 11 or 12 different countries. South Africa, we have some in the Middle East as well. US, Canada, Belize.
Yeah, Australia, Israel. New Zealand, yeah. Israel. Yeah. Bolívia nós temos, Brasil, estamos entrando na Paraguai, Argentina. Tem bastante mercado usando já o equipamento, né? Sim, e com bons resultados, né? Foi até engraçado a maneira, porque normalmente quando a gente vende um GPS, depois eu sempre busco fazer o pós-venda, né? Para Claro. saber o que tá acontecendo lá com o piloto. Encontrei um piloto aqui na feira que eu estava explicando, daí as informações técnicas, muito eu não consigo chegar nelas, é mais o Neto específico. E aí chegou um piloto e já explicou tudo. Eu falei, você já conhece? Ué, eu comprei um. Eu falei, é você aquele que eu ligo para saber se está tudo bem, você não me responde. Daí eu ligo para o escritório fala, Renato, se ele não está te ligando é porque está tudo bem lá com vocês, com o GPS. Então isso é muito gratificante, Que bom, né? que bom. Só faz sentido se estiver sendo mais fácil. Isso, uso, né? é isso que o piloto falou lá. Eu brinco que o que é ruim não se cria nos Estados Unidos, né? Coisa que é ruim não vai pra frente lá. Então, quando vai pra frente lá, I'm sharing that when it's not good stuff in US, it doesn't work. So if it's something work in US, it's probably gonna work because I see that you guys are very hands-on work, If it doesn't work, do not lose time with this. Next. It's the industry. If it doesn't, it has to work. So Yes. Planes can't be grounded because of GPS. So they have more things to worry about. Eu tava comentando que o que é ruim nos Estados Unidos não se cria, né? Então, Não, se for ruim, não próximo. desenvolver muito menos. E eu não sei se eu comentei isso, quando a gente vai para a AAA, para os treinamentos lá, eu sempre busco checar com os pilotos de lá, com os dealers de lá, na AAA, que a gente tem essa oportunidade, que é a maior feira, né, da aviação agrícola lá, saber o que eles estão achando. Então, daí eu acabo tendo contato pessoal das pessoas e continuo, né, dos pilotos, o que eles estão achando, e eles falam, não tem volta. Esse é o AgPilot X, não tem volta, não tem como você não usar mais um iPad, tudo acontece ali na sua mão, né? Você leva o escritório para onde você tá, para onde você estiver, né? Então você está dentro da aeronave, você está com o seu escritório lá, está com todas as informações no iPad. Você saiu do seu operacional lá no dia a dia, está em casa, você está com todas as informações do voo ali. Então o cliente final pediu a informação, você finalizou a minha área, finalizei, você pode me mandar? Eu não preciso estar na aeronave para pegar o arquivo de voo para mandar. De casa mesmo eu consigo, eu estou com todas as informações no iPad. Sim. Então isso facilita, né? E as informações são fidedignas, né? Porque não tem como você extrair, levar para um software, fazer uma transição de informação, que muitas vezes acontece de ter uma mudança, né? Manipulação. Uma manipulação de dados. É mais seguro. Então do jeito que voou, é o jeito que vai ser entregue. Mas eu tenho que voar tal área porque o produtor quer. Falei, a gente tem que falar não para o produtor em determinadas áreas, porque nós temos que estar, né, tudo corretamente fazendo. O arquivo é criptografado, né? Então eu tenho 3 formas de leitura, 3 extensões. O arquivo log, que é criptografado, que esse daí fica armazenado na aeronave, no light bar. E depois você tem outras 2 extensões que de onde você estiver, você consegue mandar para o cliente, enviar para o cliente a informação. Então fica muito mais simples e muito mais confiável o envio das informações. E essa questão do iPad, assim, a gente hoje atende os maiores grupos do Brasil, né? A gente teve a oportunidade, enfim, a gente posta no Sabre na Estrada, tal. Então, vou dar até o exemplo de um atendimento que a gente estava lá na Sheffer, a comandante o português lá, o Marcelo, e eu estava visitando lá, mas também na parte da aplicação terrestre, e aí eu comentando que eu tinha uma planilha do USDA com os tamanhos de gota lá, aquela planilha que a gente usa. E aí eu lembro que tinha um cara novo da gestão de dados lá, na hora que eu abri o computador com Excel, ele olhou para mim e falou assim, mas não tem um aplicativo? So nobody wants now, Anthony, a computer, with Excel and thing, and when I open this to show the droplet size according to the USDA prediction droplet size, the guy asked me, you don't have an app?
Ninguém quer mais computador, né? As coisas mudaram, né? Modernizaram. Então é uma oportunidade aí para quem se atualizar, né? Está se atualizando, e a nossa agricultura é a mais atualizada, vamos dizer assim, né? As coisas acontecem aqui em agricultura. Mesmo, acho que é o único país hoje que tem um potencial de crescer tanto a agricultura é o Brasil, né? Comparado com outros, sem dúvida, de maneira sustentável. Então, a gente tem que estar moderno, né? É por isso que o Anthony está aqui, por isso que as empresas vão para o Brasil, porque a gente tem um potencial de produzir mais, de aderir à tecnologia, né? Mas além dessas nossas iniciativas, onde que o pessoal encontra vocês? Tem o nosso telefone, né? Que eu acho que você pode disponibilizar aqui para o pessoal. Do WhatsApp. Do WhatsApp. E também nós temos o Instagram, que nós estamos iniciando aí, fazendo uma melhoria nele. Quem sabe um dia chega igual o da Sara. A gente está começando também. E tem o website. Do you want to give the Instagram name? O nosso é AgPilot X, aí é _ América do Sul. Então, nós vamos marcar vocês no post, vamos e fazer além o tag. de nós, Legal. os dealers de Air Tractor também, eles são revendedores também do GPS, que é a AgSur, a Aeroglobo, a ADP Aviação. E a Trust também. E a Trust também, isso. Então, a aeronave nova já tem essa possibilidade de... Sim, já estão vindo, né? Já estão não- vindo, da América já está vindo. Já vieram com, alguns, com o AgPilot X. Sim. Mas não precisa ser só avião novo, né? Que Não. trazer a vida Pelo de volta para contrário. aquele aeronave. E é uma tendência, pessoal, eu vejo na Europa muitos pulverizadores de arrasto, né? Só fazendo um comparativo, eu tive a oportunidade de passar pela Universidade de Wageningen, na Holanda, e tem um pessoal que trabalha com robótica lá, e é uma tendência eles pegar aqueles pulverizadores antigos de arrasto e robotizar ele, modernizar ele. Então é o que a gente está propondo aqui para aviões, né? Aquele avião 201, Cessna, ele também tem a oportunidade de colocar o sistema AgPilot e tá tão moderno quanto um Trush que está chegando agora no Brasil, quanto um Air Tractor que está chegando no Brasil. Com certeza. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Acredito que é o primeiro, Renata. Vão ter mais, né? Vamos abrir a caixinha de pergunta. Sim. E eu sempre menciono, pessoal, quem tiver interesse, participa do Congresso da Aviação aqui e também da NAAA lá nos Estados Unidos. Se for lá na NAAA, eu tenho certeza que vai encontrar o Anthony, o Neto. Esse ano é na Califórnia. Esse ano vai ser Palm Springs. Isso. Então também é uma oportunidade de ir lá em loco. Aham. Tá no pico da safra aqui, mas dá para tirar 2 dias lá. Vale a Estaremos pena, lá, né? assim. Vale a pena, que tem muita tecnologia lá que a gente traz para cá também, né? E Muita oportunidade de ouvir o que o pessoal fala, né? Lá, o que eles estão de acordo, o que eles gostam, isso é legal. Beleza. E obrigado, Anthony. Thank you for coming, for sharing. And we're gonna translate in English for you later. Understand a little. Nós que te agradecemos, Henrique, e fortalecendo cada vez mais nossa parceria, tá? Obrigado. Muito bom. Até o Obrigada, próximo. gente. Até mais.